Você provavelmente já ouviu falar no poder da consciência, mas você sabe quais são esses poderes? Você sabe como usar os poderes da consciência para alcançar seus objetivos? Para falar comigo sobre esse tema tão importante, está aqui a Francis de Beus Rosa. Ela prepara pessoas para falar em público, ampara processos de aprendizagem, autoconfiança e transformação pessoal através do desenvolvimento da consciência. Fran, bem-vinda aqui no canal Transforme-se em Si Mesmo. Então, ouvimos falar muito hoje em dia no poder do pensamento positivo, de estar mais atento sobre os nossos sentimentos, pensamentos, e claro, tudo isso é muito importante. Mas a verdade é que a consciência é um campo de energia sutil de potencialidade pura. Isso quer dizer que podemos acessar uma fonte de infinitas possibilidades e criatividade para realizar o nosso sonho, o nosso propósito. Na consciência, existe um campo informativo de feedback e percepção que nos dá um senso de identidade. Em outras palavras, a consciência nos dá a capacidade de observar, experimentar e estar conscientes da nossa própria existência. Então, exercer todo o potencial da consciência é mais do que nos limitarmos apenas a pensamentos positivos. Como é que você vê isso, Fran? Bom, antes de começar a falar sobre os nossos 3 poderes, eu acho que vale a pena começar com uma pergunta fundamental. O que é poder, afinal? Para que a gente quer poder? E o que a gente pode fazer com poder? De começo, é bom a gente ter uma coisa assim muito simples a respeito do poder, que é poder é a habilidade de fazer coisas acontecerem. Poder é a capacidade de realizar, é a capacidade de criar coisas. Aqui você está falando, então, do poder enquanto verbo, né? O eu posso. Todos nós temos 3 poderes, né? E a gente usa esses poderes regularmente. A questão é se estamos conscientes deles e de como podemos usar esses poderes ao nosso favor. Por isso que é importante já começar com uma distinção muito importante. O poder, ele pode ser usado com responsabilidade ou com irresponsabilidade. O que isso quer dizer? Usar o poder com responsabilidade significa fazer uso do poder de forma consciente, que tem a ver com isso que você está falando. Da mesma forma, o contrário. Usar o poder com irresponsabilidade quer dizer fazer uso do poder de forma inconsciente. Sim, né? Especialmente porque estamos inconscientes do que está no inconsciente. Né? E isso é uma coisa importante de perceber. Né? Muitas vezes a gente até quer determinadas coisas, né? Elaboramos um pensamento mais positivo sobre uma situação, mas depois fazemos tudo o contrário. Né? As coisas não acontecem como nós gostaríamos, como nós pensamos ou idealizamos. Por que isso acontece? Bom, eu gostaria de trazer aqui um pouco do Possibility Management, cujo autor é o Clinton Callahan. A gente diz que o poder, quando é usado de forma inconsciente, ele serve aos princípios sombrios. E, ao contrário também, quando o poder é usado de forma consciente, ele serve aos princípios brilhantes. Bom, vamos avançar aí. Quando a gente fala de princípios sombrios ou de princípios brilhantes, a gente está falando de uma coisa fundamental, que é a diferença entre um comportamento adulto e um comportamento psicologicamente infantil. O comportamento adulto está relacionado à tomada de responsabilidade na vida. Já o comportamento psicologicamente infantil, naturalmente, é o oposto. Por quê? Porque crianças não assumem a responsabilidade por nada. Exato. Pelo contrário. Vivem eternamente, são as eternas vítimas das circunstâncias, né? Exatamente. E muito fortemente assim, olha, quando alguma coisa deu errado, alguém é o culpado. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, o ego adulto consciente veja bem, ego adulto consciente, sempre enfatizando essa questão da consciência, que é quando eu faço algo sabendo o que eu estou fazendo. Então, no ego adulto consciente, eu tenho a possibilidade de escolher o que eu me conecto. Então, vamos levar isso para uma coisa mais concreta. Então, quando a gente fala de princípios sombrios, se eu estou lá de forma inconsciente agindo, muito facilmente eu vou enveredar pelos princípios sombrios,
E o que são os princípios sombrios? Vamos trazer alguns exemplos. A competição, a inveja, a crítica. Posso falar também de julgamento, fofoca, maledicência, comparação. Mesmo quando internamente eu estou fazendo comparações apenas dentro de mim, do meu pensamento, eu estou operando dentro de um princípio sombrio se eu estou me comparando com pessoas e até tendo uma avaliação que me reduz, que me desqualifica. Bom, a gente poderia falar de muitos mais. Isso faz muito sentido, porque a sombra, ela é um reservatório de todas as experiências frustradas que nós tivemos ao longo de toda a nossa vida, né? Então, sempre que estamos diante de situações desafiadoras, essas informações que estão esquecidas, né, na sombra, no inconsciente, elas vão interferir diretamente em absolutamente tudo na nossa vida, né? Portanto, comportamento, ações, escolhas, decisões, né? E se o nosso poder ele está sendo usado com base nessas experiências frustradas lá do passado, corremos o risco de acumular ainda mais frustração, não é? Então, por isso que eu acho que agora vale a pena trazer um pouco dos princípios brilhantes para a gente saber o que a gente tem aí de opção. Quando a gente fala de princípios brilhantes, vamos trazer os exemplos, a gente está falando da possibilidade que existe para o ser adulto consciente de se conectar a princípios como compaixão, o amor, o respeito, a amizade, a colaboração, o trabalho em equipe, o respeito, a clareza, a transformação, a criação. Eu podia falar muitos mais, mas eu acho que assim já dá para a gente perceber, né, o que a vida coloca na nossa frente como possibilidade de escolha realmente, em que frequência que a gente quer operar. Falando dos poderes, né? É importante também a gente ampliar nossa perspectiva e trazer aqui uma coisa que existem inúmeros poderes. A gente poderia falar de poderes da natureza, por exemplo. Poder dos ventos, das águas, da gravidade, né? Poderes da física e da energia solar. A gente poderia falar, por exemplo, do poder da renovação da vida e da perpetuação das espécies. Vamos levar para um outro campo? O poder dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Vamos para o mundo material? O poder do dinheiro, da inveja, da cobiça. A gente pode falar também do poder do piloto automático, quando a gente está aí num padrão rodando sem saber por que a gente está agindo, sempre fazendo aquelas mesmas coisas. A gente pode falar, por exemplo, do poder da depressão, o poder dos nossos medos inconscientes, mas a gente pode falar também do poder da nossa atenção, da nossa presença, o poder do amor, o poder da compaixão e também do poder dos mecanismos de sobrevivência, por exemplo. Então a gente vê que assim a gente tem um espectro bastante amplo quando a gente entra na questão do poder para olhar, mas aqui o nosso foco realmente é nos concentrar em 3 poderes de criação energética em particular. E a gente vai entender, à medida em que a gente avança, melhor o que é isso. Vamos falar do primeiro? O primeiro poder de criação energética é o poder de fazer perguntas de forma consciente. O segundo poder é o poder de fazer escolhas, de escolher conscientemente. E o terceiro poder é o poder de declarar, o poder de fazer declarações. Esses poderes de criação energética, eles já são nossos. A gente utiliza deles, de novo, muitas vezes sem se dar conta, de forma que a gente aprendeu dentro da família, aprendeu com professores, com pais, com cuidadores. A questão aqui mais importante de tudo, é que a gente não os utiliza, na maior parte das vezes, de forma consciente. É sempre essa oposição aqui, a tensão entre esses 2 opostos que a gente está colocando aqui, né? Estamos usando os nossos poderes de forma consciente ou inconsciente? Se estamos fazendo de forma inconsciente, temos o grande risco de estar servindo aos princípios sombrios. Já o contrário é o que nos interessa, utilizá-los de forma consciente para poder servir aos princípios luminosos, né? Os princípios brilhantes. Mas, de forma prática, como eu sei se eu estou servindo aos princípios sombrios ou
aos princípios brilhantes, né? Como é que eu posso tomar consciência dessas duas polaridades do uso desse poder? Então, Pri, essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que a gente realmente tem que ir para a prática para ver como é que isso está operando na vida da gente, né? As consequências de a gente estar aí servindo aos princípios sombrios porque está na inconsciência, né? Atuando de forma inconsciente em muitos aspectos, é quando a gente vê, por exemplo, os nossos sonhos que ficam distantes, a gente vai desistindo deles, planos que a gente não consegue ver acontecer, sabe assim, aquela eterna dieta que vai começar naquela segunda-feira e fica para a próxima e fica para a próxima, ou aquela atividade física que eu absolutamente não consigo nunca iniciar, pequeno exemplo. Perfeitamente. Isso está na vida de todos nós, né? Sabe quando a tristeza parece que ocupa um lugar que não sai mais de dentro de nós? Tem aquele cantinho ali sempre que você fica até fugindo dele, procurando não olhar para isso, né? Eu poderia falar de tristeza, eu posso falar de isolamento, eu posso falar de depressão, né? Sobretudo quando nas redes sociais hoje em dia todo mundo parece tão feliz, quando todo mundo parece estar vivendo intensamente, a gente tem uma armadilha aí. As consequências também estão aí na sensação de impotência que a gente sente muitas vezes em relação a uma situação que a gente está vivendo e que a gente parece não ver saída. É a vítima, né? A vítima não vê saída. A gente está ou atendendo a um padrão familiar, ou está convivendo com um vício, uma compulsão. Vamos citar, por exemplo, a situação de estar num emprego que você não gosta, ou sofrendo algum tipo de perseguição, um chefe, uma situação novamente com um parceiro ou uma parceira. Quando a gente olha para a nossa vida e não vê horizonte, se vê repetindo padrões que podem ter sido do nosso pai, da nossa mãe. Autossabotagem, que a gente perceba ou não. Enfim, todas essas situações em que a gente parece que quer, mas não consegue sair do lugar. Às vezes a gente está cansado, exausto, sem vontade e tem a sensação de estar presa mesmo. É isso, a gente está preso nesses processos inconscientes, né, que estão ali, eles têm uma natureza, né, eles existem dentro de nós. Tem uma questão importante que eu passei por ela e eu acho interessante retomar agora, que assim, eu falei há pouco que são 3 poderes de criação energética. Isso não é qualquer coisa. Diferentes campos da ciência, da física quântica, da própria psicologia, têm cada vez mais trazido para nós a questão do nosso papel e responsabilidade em relação à criação da nossa vida. A gente vive num mundo de energia em que a gente é co-criador com o universo da realidade à nossa volta. Então, quando a gente fala de 3 poderes de criação energética, na linha logo a seguir, é um convite para a gente olhar para isso e ver nisso a possibilidade de retomar ou de resgatar com consciência algum tipo de ação mais criativa e proativa em relação à nossa vida e sair daquele lugar de vítima, sair daquele lugar de impossibilidade. Sim, com certeza. O inconsciente, ele tem muita informação, né? E essa informação não está lá à toa. Ela está atuando, ela faz parte de nós em todos os níveis, em todos os sentidos. A consciência, ela é muito... Deus é consciência pura. Nós somos um fragmento dessa consciência divina. Então, o uso consciente, né, desses poderes pode realmente fazer toda a diferença na construção da vida que a gente quer ter. Acho que isso é importante, porque às vezes a gente tenta, né, falar, não, eu quero, eu já vi um monte de coisa de autoconhecimento, de desenvolvimento, eu quero, e não consigo, né? Por quê? Né? Porque a gente ainda está preso nessas questões, ainda não conseguiu se libertar. São várias coisas, são várias ações que a gente tem que fazer em conjunto para que a coisa ela consiga efetivamente acontecer. Toda essa informação do como a gente aprende a usar, a lidar com isso, para colocar isso funcionando na nossa vida consciente, né? Porque no inconsciente nós não temos muito controle. Quando veio, já foi. Por isso, fica ligado aqui no canal, que nos próximos vídeos vamos falar de cada um desses 3 poderes de criação energética e do impacto que eles podem ter na sua vida, não é isso, Fran? Sim, Pri, principalmente porque eu acho que é surpreendente ver como isso que a gente vai falar aí nos próximos vídeos tem uma aplicação
prática. Então acompanha porque você vai gostar. Obrigada, Pri, pelo convite. Conta comigo. Gratidão, grata, Francis, pela sua presença. Então, esperamos você no próximo vídeo. Até lá!